Vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desse sabadão. E olha, vascaíno, diferente do que normalmente acontece aqui no nosso canal, esse vídeo não é apenas um vídeo informativo. A gente vai falar, a gente vai criticar, e mais do que nunca a gente vai expor a vergonha que foi essa empresa norte-americana que comprou a SAF Cruz Maltina no ano de 2022. Ontem saiu uma entrevista na Vasco TV do vice-presidente jurídico Felipe Carregal, onde ele mais uma vez bate na tecla em que a própria 777 Partners, empresa que comprou a SAF Cruz Maltina, tentou comprar o Cruzeiro no mesmo ano. Porém, diferente do que aconteceu aqui no nosso Vasco da Gama, onde o senhor Jorge Salgado, o vice-presidente Carlos Roberto Osório, abriram as portas do clube, colocaram Josh Wanderley toda a sua trupe, a gente pode falar assim aqui dentro do Rio de Janeiro. Lá em Minas, meu amigo, eles foram embarreirados. E aí a pergunta que eu faço a vocês aqui nesse Acorda Vascão é: por quê? Por que aqui no Vasco a porta foi aberta e por que em Minas eles não conseguiram entrar? É importante lembrar também que o próprio Felipe Carregal recentemente deu uma declaração muito polêmica, onde ele confirma que durante todo esse processo que aconteceu recentemente no Vasco da Gama, foi visto uma incoerência, foi visto de fato uma possibilidade real, meu amigo, de que a venda do Vasco da Gama SAF para esse grupo norte-americano teve coisa acontecendo nesse meio. A gente vai explicar essa situação aqui, mas é uma denúncia gravíssima dita por Felipe Carregal. Dito isso, meu amigo, teremos aí pela frente um Acorda Vascão movimentadíssimo, agitadíssimo, e com muitas informações para você entender de uma vez por todas o que esse grupo norte-americano fez no Vasco. E só para trazer as aspas do que Felipe Carregal trouxe, tá? Abre aspas. Teve uma perícia no processo que identificou fraude no extrato. É grave, é sério. São informações do Clube de Regatas Vasco da Gama para você. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas, a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha logo aqui embaixo, onde temos essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. Nós contamos muito com o apoio, a presença e a participação de todos vocês aqui no nosso canal, através do seu like, através do seu joinha, através do seu gostei, para ajudar na divulgação e no crescimento do nosso trabalho. Então, se inscreva, deixem um like e deixem aí nos comentários também o que você, como torcedor vascaíno, acha dessa empresa norte-americana que geriu o Vasco nesses últimos 2 primeiros anos de SAF. Show? Vamos que vamos então falar logo sobre Vasco e por que eu abro esse sábado de manhã aqui com vocês, diante de tantas possibilidades. A gente podia falar de Payet e Coutinho, a gente poderia falar sobre a volta de Paulinho Paulo. Olha, meu amigo, há um campo de ideias que a gente poderia trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão. Mas por que eu tô falando sobre esse grupo norte-americano? Pois ontem foi-se divulgada uma informação muito importante sobre a atual dívida do Vasco. A dívida atual do Vasco da Gama é de cerca de 1,1 bilhão de reais. E não sei se vocês lembravam, mas exatamente 2 anos atrás, 2 anos e 2 meses, quando o grupo norte-americano ele compra o Vasco da Gama, a dívida do Vasco estava na casa dos 700 milhões de reais. Ou seja, a dívida hoje, do meu, do seu, do nosso Vasco, ela aumentou 400 milhões de reais. E aí que vem a questão. Como o Vasco, sendo vendido para uma empresa norte-americana, se transformando em uma SAF, com o intuito de abater as dívidas, ter um superávit, ou seja, ter mais grana de entrada do que grana de saída, para voltar a se colocar na principal prateleira do futebol brasileiro, durante esse período de SAF, ele se endivida mais. Olha que loucura, gente, é incoerente isso, é sem lógica isso. O Vasco, ele durante o período de SAF, ele se endividou em 400 milhões de reais. E aí eu te faço uma pergunta, como isso aconteceu? Porque se a gente colocar na mesa a grana que entrou no Vasco, gente, é impossível. O Vasco ele ganha só através de aportes feitos pelo grupo norte-americano 310 milhões de reais. Isso é o que foi aportado pela 777 Partners. Além disso, eu fui dar uma conferida nas contas. O Vasco, além desse aporte no valor de 700 milhões de reais, o Vasco colocou nos seus cofres também, de uma forma antecipada, tá? Só para trazer essa informação
a vocês um dinheiro referente à Liga Forte Futebol, pela venda dos direitos da Série A do Campeonato Brasileiro a essa liga. A 777 Partners, né, em 2023, ela pega exatamente 127 milhões de reais, de forma antecipada da Liga Forte Futebol, por 20% dos direitos de TV a comerciais pelos próximos 50 anos. Então, o grupo norte-americano antecipou 127 milhões de reais junto à Liga Forte Futebol. E só para abrir um parênteses aqui, a gente vai tocar nesse ponto já já, mas essa mesma Liga Forte Futebol é uma das empresas que faziam parte do conglomerado da 777. Lembra aquele papo que a 777 tirava o dinheiro de uma empresa e colocava em outra, fazia esse giro de grana durante todo o seu conglomerado? É uma realidade, tá? Mas enfim, são 727 milhões que caíram nas contas do Vasco. Então, vamos fazer as contas. 310 em aporte, mais 127 milhões através de antecipação dos direitos. Só nessa conta básica dá 437 milhões. Para por aí? Não para, meu amigo. Porque se a gente olha pelas vendas que o Vasco teve durante todo esse período, a situação fica ainda mais surreal. O Vasco da Gama, durante esse período simples e rápido de 2 anos, ele tem vendas assim muito maiores do que aconteceram em todos esses últimos anos do Vasco antes da venda da SAF a 777. O Vasco ele vende o André ao Chelsea pelo valor de 70 milhões de reais. O Vasco ele vende o Pedro Raul ao Toluca pelo valor de 24 milhões de reais. Só nisso a gente já tem uma conta de 94 milhões. O Vasco ele vende o Egnaldo ao Shakhtar Donetsk por 19 milhões de reais. 94 mais 19, temos já aí 113 milhões de reais apenas em venda. O Vasco vende o Palácios ao Colo-Colo por 2 milhões e meio, 115 milhões de reais em venda. O Vasco vende Juan Bezerra da base ao Oleksandria da Ucrânia, 120 milhões de reais em venda. O Vasco ele vende Gabriel Peck ao Los Angeles Galaxy por 49 milhões e o Marlon Gomes ao Shakhtar Donetsk por 54,4 milhões de reais. Só em venda durante todo esse período, o Vasco da Gama coloca nos seus cofres 221 milhões de reais. Então vamos fazer a conta de novo aqui. 221 milhões de reais em venda, 127 milhões de reais em antecipação do direito de transmissão. Só nisso temos 350 milhões de reais e mais 310 milhões de reais em aporte. O Vasco, no período de 2 anos e meio, coloca nos seus cofres, pelo menos é isso que chega a nós, é isso que foi se passado. Talvez não tenha sido isso que realmente aconteceu, mas o que nós sabemos, o que foi passado para o torcedor, é que o Vasco colocou nos seus cofres 660 milhões de reais. E a pergunta que eu te faço é: como o Vasco da Gama, tendo em 2022 uma dívida no valor de 700 milhões de reais e colocando durante esse período de 2 anos e meio 660 milhões de reais nos seus cofres, como essa dívida aumentou em 400 milhões? A pergunta que eu faço nesse Acorda Vascão para você acordar de fato é: onde será que está essa grana? Cadê esse dinheiro que a 777 Partners colocou? Ou recebeu, melhor dizendo. Para onde foi essa grana? Para onde foram 660 milhões? Por que a dívida subiu em 400 milhões? Gente, é muita coisa estranha. É muita coisa errada que aconteceu nesse Vasco da Gama. E a gente traz mais do que nunca as palavras agora do vice-presidente jurídico Felipe Carregal, onde ele explica, em uma entrevista recente à Vasco TV, essa tal da incoerência no processo da SAF Cruz Maltina. Tem coisa errada. O cheiro, meu amigo, de fato, do Vasco da Gama envolvendo essa 777 Partners é um cheiro estranho de que coisa pode sair daqui para frente. O Vasco poderia ficar com as ações por R$1.000? Em tese poderia, Vanessa, mas isso nitidamente era uma pegadinha, tá? E era uma pegadinha que o próprio Josh sempre defendeu. Em todas as vezes que a gente cobrou uma garantia, a desculpa dele era sempre a mesma. Olha, eu não vou dar garantia porque caso eu não faça o aporte, vocês vão ficar com as ações e eu vou embora. Você imagina o cenário hoje, se a gente não entra com a ação, se a gente não assume o controle, você imagina hoje o cenário que nós estaríamos enfrentando, porque esse aporte não seria feito, a gente tem absoluta certeza hoje que esse aporte não seria feito porque a 777 ela não existe mais, não existe. Hoje quem negocia é a ICAP, e a ICAP não pode aportar, tá? Então esse aporte não iria ser feito, tá? E a gente estaria hoje numa situação... Ou seja, nunca existiu. Ele não seria feito, a gente tinha fortes indícios na época que ele não seria feito. Hoje eu tenho certeza absoluta que ele não seria feito porque a 777 não existe. A 777 não existe mais. Então, assim, a gente estaria numa situação horrorosa. O campeonato está acabando, faltando 2 meses para acabar a temporada,
a gente assumiu uma empresa por R$1.000, tudo bem, por R$1.000, mas eu ia ter o controle de quê? A gente ia deixar esses caras controlando a 777, a gente deixaria esses caras controlando a Vasco SAF por mais 5 meses? O que esses caras fariam? Josh, Pasco, Lúcio, mais 5 meses à frente? Olha que loucura. A capacidade destrutiva deles é enorme, tá provado isso. Então, assim, quem defende isso, vocês poderiam ter esperado... Não, e vocês foram muito questionados nesse período. Muito. Estão atrapalhando o processo. Sim, mas imagina. Não, surreal. Tem mais. Além de tudo que esses caras poderiam ter feito durante esses 5 meses, a gente hoje, se não fosse eliminar, o Vasco estaria hoje envolvido numa novela policial entre 777, ACAP, Leader Hall, processo em Nova York, acusação de fraude nos Estados Unidos, em Londres. Tipo assim, um ônibus sem rumo, né? Um ônibus sem comando. Totalmente sem rumo. A gestão da 777 na Vasco SAF, muito bem, um bom paralelo que você fez. Era um ônibus absolutamente desgovernado, sem motorista, não, com motorista, mas sem carteira, que não sabia para onde estava indo, tá? E que o destino era o abismo. Esse era o cenário. Então, com a liminar, o que a gente consegue? A gente assume um ônibus em movimento, dá um giro de 180 para tirar do abismo, troca o piloto que não sabia o que estava fazendo. Então, assim, imagina um cenário hoje, com a gente fora do controle, sem um aporte. Sim, realmente eu não sei o que a gente estaria fazendo nesse momento, ou se teria algo, né? Não, ou se teria algo a se fazer, porque a chance da situação estar num estado irreversível é enorme, considerando tudo que a gente viu. Teve uma perícia no processo que identificou fraude em extrato. Isso vai ser investigado. Mas olha que loucura. Eu ia ficar esperando até setembro com esses caras lá, na gestão. Pô, pelo amor de Deus, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Com todo respeito aos especialistas que defendem um negócio desse. Na minha opinião, é indefensável isso, considerando tudo que a gente viu até agora, tudo que a gente levantou, tudo que saiu na imprensa. A 777 não existe mais. Meu amigo torcedor, então, como vocês viram aí, né, realmente é esquisito, é tenso. É um grupo norte-americano que está aí, de fato, acabando em todo mundo. Essa é a imagem, é isso que a gente vê. Acabou. A 777 Partners não existe mais. Agora quem gere todo esse conglomerado é a ACAP. E a ACAP está tentando aí na justiça brigar com o Vasco. Meu amigo, não tem que brigar coisa alguma. Aceita. Dá esses 39% das ações da SAF que não são nem do Vasco e nem da 777 porque não houve integralização e some do Vasco da Gama. Todo mundo que esteve envolvido com essa empresa deve sumir do Vasco. Todo mundo. Outras empresas norte-americanas, as pessoas dentro do Vasco da Gama que fizeram parte dessa venda, você, senhor Jorge Salgado, você, senhor Carlos Roberto Osório, você, senhor Duque Estrada, vocês não são pessoas benquistas no Vasco. Vocês estragaram um dos maiores amores de 20 milhões de pessoas ao redor do mundo, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. E a prova disso é quando o próprio Felipe Carregal, ele em uma entrevista também recente à Vasco TV, nos vídeos que estão sendo divulgados, né, no YouTube, confirma que o Cruzeiro, meu amigo, teve aí o convite da 777 Partners, mas diferente da gestão Salgado, o Cruzeiro deu um até logo e nem quis conversa com esse grupo norte-americano, porque já sabia da cagada, com todo respeito na palavra que era. E aí a pergunta que eu te faço é, se o Cruzeiro negou, por que o Vasco aceitou? Deixa aí a sua opinião e veja o vídeo de Felipe Carregal. Quer entender se nesse processo a SAF, o Vasco SAF pode ser vendido? Esse processo de reestruturação, na verdade, esse processo de reestruturação, ele está valorizando o ativo, tá? Porque nós não vamos cometer o mesmo erro que foi cometido. A 777 só chegou no Vasco por conta da situação horrorosa que o Vasco estava vivendo naquela época. Lembra? A 777 foi recusada pelo Cruzeiro. Foi recusada. Não passou no compliance deles. Então, assim, eu entendo que o Vasco só se submeteu a uma situação dessa com um parceiro absolutamente obscuro, e sempre foi obscuro, já era obscuro,
porque estava numa situação financeira horrorosa, tá? Então, nós não vamos cometer o mesmo erro. Então, nós estamos fazendo uma reestruturação justamente para valorizar esse ativo e que, se for o caso, se faça tudo com muita tranquilidade, tá? Numa situação, num ambiente muito mais controlado, para que a gente possa trazer esse investidor num ambiente muito mais propício a valorizar o Vasco. E como é que está essa procura por investidores? Olha, assim, a gente são várias frentes, né? A gente agora tem uma frente de reestruturação, tem o litígio com a 777, estamos buscando, estamos conversando, tá? O Vasco é um ativo gigantesco, tá? O mercado tem interesse, mas a nossa gestão vai fazer isso com muita calma, muita tranquilidade, para não cometer erros que foram cometidos. Meu amigo, é sobre isso. São as loucuras, são as incoerências. Infelizmente é o que dá raiva, porque a gente vê como o Vasco da Gama, ele foi, assim, largado, deixado de lado por essa antiga gestão. Desrespeito total, um escárnio com a cara do torcedor, o que esse grupo norte-americano fez com uma das nossas maiores paixões. É triste, e o resultado é esse que a gente vê hoje. Mas vocês aí, ó, Duque Estrada, Lúcio Barbosa, Carlos Roberto Osório, jamais vocês serão esquecidos. Esse é o recado da torcida do Vasco para vocês, por tudo que vocês fizeram com o nosso clube. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui, meu amigo, deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou dessa loucura. Eu quero saber a sua opinião nessa manhã de sábado. E é claro, pela parte da tarde a gente volta falando sobre o treino CT Moacir Barbosa, trazendo novidades a partir desse próximo domingo contra a equipe do Botafogo. O que não falta é informação a vocês nesse sabadão, dia 2 de outubro. Valeu? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E é claro, como nós sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas.